Decreto que cria a pensão especial para filhos e dependentes menores de 18 anos, órfãos, em razão do crime de feminicídio, foi publicado no Diário Oficial da União de ontem. Essa pensão especial, ela garante um salário mínimo mensal, atualmente os R$ 1.518, a esses órfãos. Nós vamos trazer mais detalhes sobre isso, sobre esse assunto, porque eu vou trazer a Italine Marques, a nossa Beleza em Busca da Notícia, ao vivo, para que ela nos tire dúvidas, né, de todos nós telespectadores que também estão surgindo. Como é que essas pessoas vão ter acesso a esses valores? Como é que tem que fazer? Esse decreto já está valendo agora de imediato? Tem que dar entrada? Como é que faz? É isso que a gente quer saber, Italine. Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão conosco, ligadinhos aqui no Fique Alerta. Não, ele não está valendo de imediato. Ele saiu no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, dia 29 de setembro, mas tem aí um prazo para ele começar a valer. No entanto, é uma excelente notícia, lembrando que são vítimas de feminicídios, os dependentes dessas vítimas especificamente. Eu tenho dados aqui, Wilson, que nos deixam, infelizmente, abismados, porque por mais que se façam campanhas, que a gente traga essa causa, inclusive nos nossos telejornais, nos meios de comunicação como um todo, mas parece que o efeito é contrário e esses números só aumentam. Para você ter uma ideia, os dados do 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicaram que houve, no ano de 2024, 1.492 vítimas de feminicídio. Isso representa um aumento de 0,7% em relação ao ano anterior, 2023, e é o maior dado registrado desde o ano de 2015. Sobre esse assunto, Wilson, a gente vai conversar agora com a especialista, que é uma já muito conhecida nossa, porque é muito atuante nessa causa, a doutora Júlia Nunes, que é advogada especialista no direito da mulher. E a gente separou algumas dúvidas que foram enviadas para a gente pelos nossos telespectadores. Claro, esse assunto teve grande repercussão e muita gente tem questionamentos a fazer. Doutora, bem-vinda, boa tarde, estamos ao vivo no Fique Alerta. Eu já vou passando para a senhora as dúvidas aqui que a gente selecionou, foram várias, porém, a gente fez aqui uma lista das mais importantes e mais repetidas. Por exemplo, esse benefício, ele também vale para filhos maiores de 18 anos que ainda estejam estudando? Mais uma vez, bem-vinda. Bom dia a todos. Na verdade, a legislação ela é muito recente, ela é em decorrência de um requerimento que vinha sendo deferido pelo Judiciário e agora está regulamentado. E é clara quando diz que é até os 18 anos, inclusive fazendo o cessar ao completar, independente de requerimento da parte. Então, para conseguir que permaneça após os 18, infelizmente tem que ingressar judicialmente para ver essa possibilidade, porque essa legislação não garante. Isso vai depender de cada caso a ser avaliado pelo governo federal, enfim, pela instituição. Exatamente, mas a lei garante que abaixo de 18 anos está deferido, está definitivamente concedido. Doutora, tem uma outra dúvida aqui, que diz o seguinte: no caso de filhos com deficiência, a pensão continua depois dos 18 anos? A mesma questão. A legislação, ela traz especificamente que menores de 18 anos, filhos de vítimas de feminicídio e, obrigatoriamente, que sejam representados por ela. Então, pode ser um filho, um enteado, alguém que represente e isso comprovado judicialmente. Ou uma certidão de nascimento ou uma decisão judicial que diga, olha, ele era dependente. E aí, obviamente, que existem outros casos, como o que vai estudar, como o deficiente, como aquele que vai ser eternamente incapaz, que vai ter que requerer ao INSS a permanência após os 18, não havendo ligação direta com essa legislação, mas sim com o direito propriamente dito dele. Doutora, e se a vítima tiver 3 filhos, cada um vai receber um salário mínimo ou o valor será dividido? 3 filhos é um exemplo, mas mais do que um filho. Independente de filho, dependente. E aí pode ser filho ou não filho. Dependente vai ser dividido. O salário mínimo é o benefício. Se forem 3 filhos, vai ser dividido o salário mínimo por 3. Se forem 4 dependentes, será dividido por 4.
Quem se encaixa como dependente, por exemplo? Por exemplo, um enteado que era de responsabilidade dela, alguém que estava sobre a sua guarda, seja provisória ou permanente. Mesmo aqueles que estavam sobre sua guarda provisoriamente, eles são beneficiados por essa legislação. E quem é responsável por pedir essa pensão? A família precisa entrar com advogado ou é automático? Não é automático, mas é necessário um requerimento frente ao INSS. E aí é importante frisar que o valor será dado a partir deste requerimento. Requereu, o INSS vai ter um prazo para analisar esse requerimento para ver se tem direito a este benefício. Tendo direito a esse benefício do decreto, vai ser fornecido o valor de forma retroativa. Então, requer logo de imediato, porque independente do prazo que demore para poder sair, vai ser retroativo o benefício. E quanto tempo demora para começar a receber o dinheiro depois desse pedido aí feito na Justiça? Infelizmente, o INSS não tem prazo definido. Existe um prazo que pode ser prorrogado. Não existe assim, entrou, daqui a 10 dias vai poder sair, não. O bom é que, independente do demora, quando for pago, vai ser pago o valor retroativo a partir da data que foi requerido. Se o pai for o agressor condenado pelo feminicídio, ele pode administrar o dinheiro dos filhos? A gente estava até falando sobre isso antes. Não, de forma alguma. Não só o próprio agressor, não só o próprio acusado do feminicídio, mas todos aqueles envolvidos. O partícipes, o coautor, nenhum deles pode administrar o valor recebido pelos menores. Aí, doutora, quando a gente estava conversando sobre isso, agora há pouco antes de entrar ao vivo, a senhora falou que se na Justiça, se mudar a tipificação, essa família, esses dependentes acabam perdendo a pensão. A senhora pode explicar isso, por favor? Existem requisitos para poder ingressar e ser concedido o benefício desse decreto. Diversos requisitos, como, por exemplo, uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, cada pessoa que estiver de moradia naquele ambiente e que é responsável tem que receber menos de 1/4 do salário mínimo. E a renda per capita. Fora esta questão, existe esta que a gente estava colocando agora de imediato. Para poder comprovar que você foi filho e dependente de uma vítima de feminicídio, você tem que levar para o INSS comprovação do inquérito policial, que é o relatório final, ou uma denúncia que é feita pelo Ministério Público, que é a formalização dizendo que está tramitando esse processo, porque não precisa do trânsito em julgado, que é quando finaliza o processo para definir que ela foi vítima de feminicídio. Se fosse assim, as crianças iriam passar da maioridade e não receberiam. Então, qualquer coisa que comprove que realmente ela está sendo vítima de feminicídio, ou a acusação é essa, até mesmo uma prisão em flagrante do agressor, é deferido. Porém, se durante a instrução processual ou durante mesmo o inquérito policial for definido que não foi vítima de feminicídio, aí imediatamente é retirado esse benefício. E é importante também frisar, que a gente nem conversou nos bastidores, esse benefício também é dado para mulheres trans. Ai, que legal, que bacana, que interessante. Doutora, essa pensão é acumulada com outros benefícios, como Bolsa Família ou pensão por morte, por exemplo? Sim, é possível acumular. Quem vai definir esse acúmulo vai ser obrigatoriamente o valor da renda da casa e o INSS que vai definir, mas é possível o acúmulo. A gente estava também tocando nesse ponto antes, que não ficou claro, mas eu queria que a senhora falasse de onde vem o recurso para pagar esse benefício. É do INSS ou do governo federal direto, por exemplo? A legislação específica não traz de onde é que sai o dinheiro, mas traz diversos órgãos, entre Ministério e INSS, que vão regulamentar essas questões. E por último, doutora, das perguntas que a gente selecionou, nos casos em que a mulher não deixou filhos, outros dependentes podem receber? Sim, como a gente falou, qualquer pessoa que seja dependente dela, mesmo que seja de forma provisória, estava sob sua guarda de forma provisória e dependia financeiramente dela, pode requerer, não precisa ser filho. Além do enteado, pode ter outro grau de parentesco, como, por exemplo, mãe, pai, enfim? Qualquer dependente deve requerer, mas essa legislação ela foi feita para o menor de 18 anos. Então, o decreto específico que garante esse direito mais rápido e célere é para menores de 18. Uma pergunta que o Wilson fez no estúdio antes da gente entrar ao vivo, se esse decreto já está valendo de imediato ou precisa de regulamentação em cada estado. Não, o decreto só vai valer a partir dos 70 dias e, como eu disse, tanto o Ministério como o INSS vão fazer todos os pormenores.
Doutora, de forma geral, quais os pré-requisitos? A senhora falou ser vítima de feminicídio, essa questão da renda per capita, muito interessante isso que a senhora pontuou, que a vítima pode ser uma mulher trans. Por favor, lista para a gente esses pré-requisitos, porque a partir de agora essas pessoas vão poder requerer esse direito, né? Então, fiquem atentos porque quanto mais rápido der a entrada, melhor, porque vai retroagir o benefício dado monetariamente, né? É necessário a renda per capita ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Obrigatoriamente tem que ser um dependente. O dependente tem que ter uma decisão ou a certidão de nascimento. A decisão ela tem que ser uma decisão judicial, de guarda, de tutela, provisória ou permanente, mas precisa ter judicializado e essa decisão em mãos. Fora isso, você tem que comprovar que foi uma acusação de vítima de feminicídio, né? E aí você leva toda essa documentação para o INSS e o INSS vai dar os pormenores do processo, do requerimento. Doutora, se essa criança, enfim, esse dependente hoje estiver num abrigo, né, sob coordenação e cuidado do Estado, acho que essa é a palavra, como que faz? Também recebe. Isso é importante, porque aí, digamos o seguinte, ele está tutelado pelo Estado, digamos assim. Ele tem direito a este benefício. E aí, a pessoa responsável por aquela instituição deve requerer e será fornecido a ele também. Doutora, minha diretora acabou de fazer uma pergunta aqui no estúdio, se esse retroativo, ele vale da data do óbito do crime ou da entrada em que a família requereu lá esse benefício junto ao INSS, enfim, ao Estado. Importantíssimo, porque um dos pontos que a legislação traz é o seguinte: não importa o momento que foi vítima de feminicídio, porque a legislação só vai valer a partir de 70 dias. Então, vamos aqui. Aquelas mulheres que faleceram antes, os filhos terão direito? Terão direito, sim. O retroativo que está sendo falado, o direito é retroativo para aquela mulher que morreu independente do momento do falecimento. Mas o valor a ser recebido só retroage da data do requerimento. Agora, doutora, a senhora que é uma grande atuante nessa causa, queria que a senhora fizesse uma avaliação sobre a importância dessa decisão. Saiu esta semana, tem um prazo aí para começar a valer na prática, mas é um ganho, é muito importante, principalmente para essas famílias, para essas vítimas que em muitos casos ficam desamparadas? Eu posso dizer, inclusive, que muitas mulheres são vítimas de feminicídio por tentarem garantir a segurança econômica dos seus filhos. Então, elas morreram para que eles não passassem fome. E hoje, aquelas que faleceram nesse contexto vão ter um pouco mais de tranquilidade, porque deixarão os seus filhos resguardados por essa decisão, esse decreto. Denuncie, é necessário, você vive é muito melhor do que os seus filhos recebendo uma pensão, porque não é só dinheiro que faz a educação de uma criança, a presença e o afeto é mais importante do que o valor, mas traz uma tranquilidade muito grande para a gente que luta diariamente pelo direito das mulheres. Com certeza, doutora. Obrigada pelas informações. Doutora Júlia Nunes, advogada especialista no direito da mulher. Que bela notícia, né, Wilson? A doutora explicou exatamente os pré-requisitos. E, assim, não é difícil de encontrar famílias, né, que se encaixam nesses pré-requisitos. A renda per capita muito baixa, vítimas de feminicídio, também quando essas vítimas são mulheres trans. Então, assim, não é muito raro, não. A gente supõe que daqui para frente muitas pessoas devam correr atrás desse direito e a gente espera que elas sejam atendidas, né? Que, de certa forma, esse prejuízo e essa dor seja reparado. Eu volto ao estúdio com você, Wilson.